Vamos com o esporte. Carlos Ferreira chegando aí trazendo os assuntos de hoje. Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Bom, o Paysandu segue na sua busca pela primeira vitória no campeonato. Ontem, a torcida bicolor, bem que foi a Curuzu, muito disposta a incentivar o time, na esperança renovada de voltar a ver o Papão vencer. Mas a noite terminou com derrota e protestos. Após 117 dias, a fiel bicolor não escondia a felicidade de voltar a casa e estava cheia de confiança de que teria um final feliz. Aqui é a nossa casa, né? Como sempre, quando a gente vem pra cá, é uma expectativa de um grande jogo, que a gente possa sair com a vitória hoje, né? Que é o mais importante. A esperança na vitória era tamanha, que fez torcedor até pegar a estrada em plena segunda-feira. E aí, será que vem a primeira vitória hoje? Com certeza, a gente vem de Castanhal só para prestigiar o Papão. Na arquibancada, a torcida fez uma grande festa. Estava disposta a dar crédito ao time. Mas no campo, o começo não foi muito promissor. Logo de cara, o Criciúma teve 2 boas chances. E as coisas pareciam ficar piores em uma jogada aparentemente simples. Matheus Nogueira chutou a bola e torceu o tornozelo. Consolado pelos companheiros, parecia chorar mais por sair do jogo do que pela lesão. Sem aquecimento, coube a Gabriel Mesquita a responsabilidade de estrear em um jogo grande. Só que a defesa bicolor não colaborou. O goleiro tirou do jeito que deu. Com o caos instalado em campo, restava a Luizinho Lopes tentar consertar as coisas na conversa. Curiosamente, os jogadores começaram a dar a resposta. Primeiro com Borassi. Depois, Rossi, após receber um belo passe de Matheus Vargas, não viu Borassi livre e chutou na trave. Na terceira chance, Matheus Vargas até teve espaço, mas mandou para fora. Atordoado com o momento bicolor, teve jogador do Criciúma que bateu sem pena. E sentindo que o gol estava perto, o Papão pressionava. Mas Benítez parou em Alisson na última chance do primeiro tempo. E se com um caminhão de chances o Paysandu não saiu na frente, os catarinenses precisaram de apenas uma. Aos 6 minutos do segundo tempo, Diego Gonçalves fez 1-0. Aproveitando o estado de choque, o Criciúma até fez o segundo. Mas, para a sorte alviceleste, o impedimento foi marcado. Com um momento ruim, a ansiedade tomava conta da arquibancada. E a cada chance perdida, o que mais se viam eram torcedores impacientes. Enquanto isso, André Lima tentava de longe. Já Matheus Vargas conseguia errar bem perto do gol. E quando essa bola de Rossi não entrou, o torcedor não acreditou. O Búfalo ainda teve uma falta bem cobrada, mas Alisson, que estava no Papão até outro dia, apareceu de novo. E mesmo com um bom tempo de acréscimo, os jogadores, exaustos, não conseguiam criar mais. Final de jogo, Paysandu 0, Criciúma 1. Revoltada, a torcida protestou bastante contra os jogadores. Mas o coro da arquibancada estava direcionado para o camarote do presidente. E a derrota contra o Criciúma foi a 6ª em 10 jogos nesta Série B. E se o torcedor veio a Curuzu na esperança da conquista da primeira vitória, saiu do estádio em estado de revolta. Não é eu que estou falando, tá aí, a torcida toda está vendo, estão pedindo apoio da torcida, a torcida está chegando, está vindo, está se comportando como eles querem que se comporte, mas ninguém está dando sangue pelo Paysandu. Roger Aguilera tem que entregar o cargo e não dá mais para o Luizinho. O Márcio Santos saiu por muito menos, tá certo? No Paraense, que não é referência. Então, não dá mais para o Luizinho, ok, sai pela porta da frente, outro treinador, senão é daí para pior.
Bom, Luizinho Lopes não é mais técnico do Paysandu, ele comandou o Paysandu em 25 jogos, teve mais derrotas do que empates e vitórias. Foram 7 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O Paysandu, desde ontem, está em busca de um outro técnico, afinal de contas, já tem jogo na sexta-feira contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso, e esse novo comandante já precisa estar em ação. O Paysandu, no jogo de ontem, nos mostrou, Márcio e Fábia, que o problema é mais sério do que parecia, né? Porque a questão do desgaste físico, mais uma vez, ficou retratado no jogo. O Paysandu perdeu numa contusão por choque o goleiro Matheus Nogueira logo nos primeiros minutos, mas depois, por lesão muscular, que é a rotina do Paysandu a cada jogo, tem esse problema. Perdeu o Quintana e o Maurício Antônio, a dupla de zaga, e teve ainda uma outra perda no meio do jogo aqui. Eu estou querendo lembrar aqui quem foi o outro jogador que o Paysandu perdeu também por lesão muscular no andamento do jogo. Então você vê como não chegou a perder no sentido de sair do jogo, que foi o Kevin, mas ele se manteve no jogo só para fazer número. Não estava 100% fisicamente, né? Não estava pronto para voltar, que ele já estava voltando de lesão. E isso também mostra outra face do problema, né? Elenco pequeno, jogador voltando sem estar pronto, ou jogadores jogando lesionados, isso também já foi relatado. Por quê? Porque não tem peças de reposição suficientes. O estado de ansiedade no jogo de ontem, a questão de levar o jogo para Curuzu tem esse preço. A Curuzu tem ali toda uma acústica que favorece pela proximidade da torcida. Mas quando a fase não está boa... Mas isso vira uma pressão que acaba funcionando contra. E aí o time ficou muito ansioso e essa ansiedade leva a erros na execução da jogada e também erros de posicionamento. O jogador acaba não conseguindo se concentrar para cumprir funções, e tudo isso apareceu no jogo de ontem, nos erros que levaram o Paysandu a essa derrota para o Criciúma. O Criciúma vinha numa sequência de 4 jogos sem fazer gol. Então fez gol, ganhou o jogo. E no lance que te viu que foi uma desorganização da marcação do Paysandu, né, total e absoluta. Olha aí, ó. Total e absoluta. Ali 3 zagueiros sem saber para onde correr, né? A facilidade com que aliás, o passe é perfeito, né? O passe é perfeito, e aí a execução da finalização completou a obra na vitória da equipe do Criciúma. Mas o Paysandu, perturbado emocionalmente, além de ser um time que está com esse desgaste físico todo, como está nesse estado de ansiedade, como está nessa perturbação emocional, corre errado. Quando corre errado, se desgasta mais. Tá? Então, é uma mazela produzindo outra. E a derrota em casa, que cria uma situação agora insustentável, tanto que o técnico Luizinho Lopes perdeu o emprego, deixou pelo menos um título, né, o título da Copa Verde, trabalhando ali, fazendo omelete com ovos de codorna, se virando do jeito que dava. E o técnico que vier vai ter um grande desafio. O Márcio há pouco fazia aqui, propunha uma conta, né? Vamos ver a tabela, Felipe, para a gente ter uma noção, né, de como é que está agora o Paysandu. Na lanterna, então, continua, né? E aí a conta que a gente fazia era essa, o pessoal que está assistindo. O Paysandu tem 4 pontos hoje, né? 4 em 30. 4 em 30, né? Então faltam 28 jogos para encerrar a Série B. O Paysandu disputar 84 pontos. 84 pontos. Vamos lá fazer a conta, então, você que está acompanhando. A média com que se trabalha, né, é atingir 45 pontos para escapar do rebaixamento. 45, 46. Em alguns anos foi até menos, mas geralmente é assim que se trabalha. O Paysandu, então, precisaria vencer metade dos jogos que faltam, né? Conquistar metade dos pontos que vai disputar. Então, aí teria que atingir 42 pontos dos 84 para chegar a 46. Então, uma missão muito difícil, né? Porque o Paysandu tem um aproveitamento bem baixo, chega ali a 10%, 12%, se a gente for fazer uma conta rápida, vai ter que ter um aproveitamento de 50% dos próximos jogos, né? Vai ter que melhorar muito o seu aproveitamento. Pois é, essa é uma forma de enxergar a questão, Márcio. O Paysandu precisa de 50% dos pontos que vai disputar para atingir uma pontuação de segurança. Mas se você ver, o Paysandu tem 4 pontos e o Criciúma, que está fora, tem 9, é uma diferença de 5 pontos. Então, isso aí é algo que se resolve em 3, 4 rodadas. Claro que aí tem todos os outros que estão à frente. Não é nada tão do outro mundo.
Não é do outro mundo para o Paysandu conseguir sair dessa zona do rebaixamento. O que é que leva a duvidar? A performance. Sim. O estado em que o Paysandu se encontra, o momento que o que o Paysandu mostra em campo, é isso. O que o Paysandu mostra em campo é o que gera toda essa resistência à ideia de que o Paysandu possa sair desse enrosco aí. Mas, afinal de contas, com toda a estrada que há pela frente e com tantas histórias que há de recuperações, o Paysandu tem motivo para alimentar, sim, essa esperança, mas, fundamentalmente, precisa consertar o que está errado. Os erros começaram lá no planejamento, quando o Paysandu deixou de fazer pré-temporada, contratações muito mal feitas, os jogadores que foram contratados têm a menor condição de responder às necessidades do clube. O Paysandu agora está dentro de uma nova janela de transferências, está contratando novamente, vai ter estreias para promover no jogo contra o Cuiabá, que é bem o caso do volante Ronaldo Henrique, e outros que vão ser anunciados, além do técnico. É a nova cartada em busca dessa recuperação. É angustiante demais, né, para o torcedor, ainda mais que eles se mobilizaram, o torcedor se mobiliza para dar essa força justamente. E no final a gente vê um cenário completamente diferente, que era aquilo que tu vinhas falando semana passada. Fábia, é curioso, a gente até lembra uma questão que foi colocada, acho que na primeira rodada, Feira, você deve lembrar. O presidente do Paysandu reclamou bastante do público do primeiro jogo, você lembra, Ferreira? Foi contra o Atlético Paranaense. Isso. Numa entrevista para os nossos colegas do Grupo Liberal, ele até abriu, acho que, o computador e falou, não tem condições. O torcedor deu a resposta positiva. O Paysandu, você até falou, Ferreira, o dado de que o Paysandu tem a quarta melhor média de público da Série B. E mantém a quarta melhor média. A quarta melhor média. Então, assim, houve uma reclamação do presidente do Paysandu sobre a presença. O torcedor está comparecendo, compareceu ontem com o time na lanterna. E aí? A torcida é G4. Né? A torcida é G4, a quarta melhor média da competição. E em campo, o Paysandu é simplesmente o lanterna do campeonato. O Amazonas, que vive um drama também, assim como o Paysandu, ontem foi a Chapecó, tomou uma goleada de 4-0 da Chapecoense. Tá difícil para os nortistas, pelo visto, né? O Remo, que está na sexta posição, está salvando a lavoura até então. Mas né? O Remo está vindo aí de uma derrota. A primeira derrota do Remo no campeonato aconteceu na 10ª rodada, foi em Maceió, e os azulinos voltaram para Belém com essa quebra da invencibilidade, mas com uma semana inteira livre para trabalhos visando o Operário. Jogo no domingo no Mangueirão. A expectativa da Laísa era grande no aeroporto de Belém. Ela queria ver os jogadores do Remo. E olha que não foi algo planejado. Eu vi o ônibus e vim direto para cá para tirar foto com eles. Foi ótimo. Os jogadores começaram a desembarcar e ela finalmente pôde registrar esse momento. E o dia nem era dos melhores para os azulinos. No último domingo, o Leão perdeu para o CRB por 2-0 em Maceió, encerrando a invencibilidade na Série B do Brasileirão. Resultado que tirou o time do G4. Complicado, né? Nós fomos ter a primeira derrota com 10 rodadas, vamos dizer assim. Mas sabemos que nós temos que reagir rápido. A Série B é assim, você vai perder, é normal, vai empatar, mas você tem que reagir rápido. E agora o foco nosso essa semana é trabalhar muito forte para que a gente possa, juntamente com o nosso torcedor, já no domingo em casa, conquistar a vitória e reencontrar, né, o caminho da vitória, porque a gente vem agora de 3 jogos aí, né? Foram 2 empates e essa derrota, mas a gente tem condição, né, de voltar a vencer, a gente aprovou isso no campeonato. O próximo desafio do Remo será contra o Operário, domingo no Mangueirão. O Fantasma vem de empate em 2-2 com o Atlético Paranaense, chegando a 14 pontos, 3 a menos que o Leão, com 17. Uma vitória pode colocar os azulinos de volta no G4. O Operário é o atual campeão paranaense, né? E com méritos, é uma grande equipe. Copa do Brasil também, né? Fez uma boa Copa do Brasil, saiu nos pênaltis, né? Contra o Vasco também, que é uma equipe grande. Então vai ser um jogo extremamente difícil, né? Mas a gente conta com a nossa força também dentro da nossa casa, né? Nosso trabalho juntamente com a nossa torcida. Então é desse jeito que a gente vai em busca dessa vitória aí. E apoio não vai faltar mesmo para o time azulino. A Laísa faz questão de garantir isso. Eles estão jogando muito bem, tem 10 rodadas, já estão jogando muito bem. E eles com certeza vão conseguir sim um acesso. O Remo em Maceió foi bem menos competitivo, com muitos momentos de displicências, esses momentos simbolizados ali na cobrança do pênalti pelo Pedro Rocha.
Mas assim é o campeonato, vai produzindo lições, né? O Remo ainda tem uma situação que é bem confortável dentro da competição. Seguramente agora o time é muito mais atento para o jogo contra o Operário. O Remo ainda com desfalques e sentindo os desfalques, como o Marcelinho, o Janderson e o Caio Vinícius. Vejamos se esses atletas terão ou não condições de jogar contra o Operário. O Jaderson é só lá para o segundo semestre. E o Remo já deverá ter o Matheus Davó como estreante para o ataque nesse jogo contra o Operário no próximo domingo. O Remo que também tem como fato novo o executivo Marcos Braz. Vai ser apresentado hoje à tarde o dirigente que teve um trabalho glorioso no Flamengo e agora está a serviço do Clube do Remo no espaço deixado pelo Sérgio Papelim, que voltou para o Fortaleza. Ainda hoje aqui no Bom Dia a gente vai avançar nesse assunto de Marcos Braz na direção do futebol do Clube do Remo, na direção executiva do futebol do Clube do Remo. Muito bem, Ferreira, agora vamos com os times amadores. Vamos lá. Desfile começando com os amigos taxistas da DOCA. Foto retrô, da né, Ferreira? capital. Aparentemente foto retrô. Quem vem agora? A diretoria Master. Esse time aí, diretoria Master, também aqui da capital. Carne assada. Carne assada é aquela ideia do time fácil de ser vencido, né? E esse time aí é bem verdadeiro, né? Carne assada, futebol e gelada. Marambaia, Belém. Projeto Camisa 10, Pedreira, capital. São João, completando 35 anos, Uruará. Progresso, é da Vigia. Aí o time do Progresso Vigiense. Escolinha Projeto de Deus, município do Acará. Mônaco, aqui da capital. Cobreloa, é de Capanema. Cobreloa fechou o primeiro tempo do desfile dos amadores. Daqui a pouco tem mais times estáticos, porque agora o futebol entra em movimento. Vamos então para os gols. Vamos para a chuva de gols. Começando com o Messias, do Atlético, quilômetro 40, São Domingos do Capim. Aí o Messias comemorando. Um passe açucarado, ele sai da marcação e com muita tranquilidade manda para a rede o gol do Atlético do quilômetro 40, São Domingos do Capim. Glorioso Tobinha, do Palmeirinhas, Copa Rural de Igarapé-Açu. Atenção para o goleiro. Olha como o goleiro vai para um lado, tenta voltar e não dá mais. Na curva da bola o goleiro dançou e o Tobinha comemorou o Palmeirinhas, lá de Igarapé-Açu. Moisés, do Tapiaí, também Copa Rural, lá de Igarapé-Açu. Será que o campo está encharcado? Olha quando o goleiro cai. Bola para a rede. Falei ele mergulha, de chuva, né? Falei de chuva, né? Olha aí. O goleiro mergulha. Na nossa chuva de gols tem um gol com chuva, com muita água. O Carlos é do Icuí-Guajará, Ananindeua. Aí você pega já a execução, a finalização do lance no gol do Carlos. Lorenzo Marques, Cametazinho, Cametá, olha o que o garoto faz, ele sai lá da área dele, atravessa a quadra e na saída do goleiro, com muita categoria, manda para a rede. Mais uma vez a finalização do Lorenzo Marques, lá de Cametá. O Juvenal é do América da Cidade Nova, Ananindeua, e ele também manda para a rede, aí na cobrança de falta perfeita. O goleiro foi em vão. Juvenal, lá de Ananindeua. O Rony Passos, do Barca Boa, Santa Isabel do Pará. Que finalização, hein? Como ele vai conduzindo e põe a curva na bola, manda no ângulo, tira do goleiro, põe na rede, sai para comemorar. Belo gol do Rony Passos. Aí nós temos Net. Eu imagino que seja Neto, mas estou colocando como chegou. Handebol dos Jogos Estudantis Paraenses, é do time de São Miguel do Pará, os JEPs disputados em Mãe do Rio, o handebol também com seu gol aqui
no desfile do Bom Dia Pará. O Wellington Lopes, do Usina da Paz, Icuí, Ananindeua, na cobrança de falta, bola para a rede. E o registro aqui na tela do Bom Dia. Vando gol, a jogada é do Balão. O Balão, ex-Remo, ex-Paysandu, sai o cruzamento e o Vando gol do Só um Milagre. Só um milagre. Lá de São Francisco do Pará. Completa de cabeça. Está aí o lance do Balão. E o gol que ficou fácil, talvez eu perdesse, mas ele fez. Talvez, será, Fernando? Haveria grande chance, Marcos. Neto Viana, do Seca Boteco, lá de Nova Timboteua. Deixando a marca dele. Mais uma vez o gol do Neto Viana. E o Seca Boteco vai seguir em destaque aqui. De novo, olha aí. O Padaria, o artilheiro da massa. Padaria do Seca Boteco de Nova Timboteua. Cobrança de falta. Bola com curva, entra no cantinho. E ele sai comemorando. De novo o Neto Viana, de novo o Seca Boteco. Nova Timboteua. Tiro cruzado, bola para a rede. Comemoração. Aí está mais uma vez o gol lá em Nova Timboteua. Quem é que vem na sequência aqui no desfile dos amadores? Olha como a filmagem com o celular na vertical não contribui, né? O jogo aparece pouquíssimo ali, do gol do Arthur José, Tuna Luso Brasileira, sub-10, aqui da capital, mas está feito o registro. Agora, com o celular na horizontal, olha a diferença que faz. E o Ícaro fez o golaço aí, aproveitando o presente que ele ganhou, né? Um passe errado, e o Ícaro se antecipa e faz esse gol aí do sub-10 da Tuna Luso Brasileira. Completamos aqui esse bloco dos gols de amadores da terça-feira, mas amanhã, quarta, nós teremos o segundo bloco de amadores, uma nova chuva de gols aqui na tela do Bom Dia Pará. Combinado, então, Ferreira? Aí é o seguinte, terça e quarta nós mostramos os gols, na quinta-feira nós mostramos as obras de arte, os gols mais bonitos da semana, mas nós temos também o gol mais bonito do mês, que nós mostramos na quinta-feira passada, o golaço de maio, marcado pelo Arthur Sturt, do HPP, lá de Oeiras do Pará. Esse gol, que é a obra de arte do mês, equivale a um prêmio, que é a tela do nosso artista plástico parceiro do Bom Dia Pará, Apolo Neves. Daqui a pouco nós vamos ter aqui no estúdio o Apolo Neves com a tela alusiva ao gol do Arthur Sturt e o Arthur, que viajou 12 horas de Oeiras do Pará até Belém, está aqui para daqui a pouco receber o seu prêmio aqui do Bom Dia Pará. Muito legal, então. Vamos mostrar tudo isso ao vivo. Daqui a pouquinho, Arthur, por aqui, então. Fechado. Obrigada, Ferreira. Até mais. Vamos com o esporte, o segundo tempo, Carlos Ferreira aí destacando, Paysandu perdeu mais uma e está agora atrás de um novo técnico, né? Sexta derrota, né, Márcio? Em 10 jogos, sexta derrota do Paysandu, desta vez em casa, 1-0 para o Criciúma. Vamos às imagens de ontem, de um jogo muito tenso, muito intenso, um jogo muito mais pautado em erros do que em acertos. E o Paysandu errou mais, acabou perdendo o jogo. O Criciúma conquistou a vitória nesse momento aí. Olha, o passe no espaço vazio de uma defesa desarrumada e o gol da equipe do Criciúma, que vencendo por 1-0 levou 3 pontos e deixou o Paysandu onde o Paysandu já estava, né? Na lanterna do campeonato. O técnico Luizinho Lopes demitido depois do jogo. O Paysandu em busca de um outro técnico para comandar o time já na sexta-feira contra o Cuiabá, no Mato Grosso. A Série B do Campeonato Brasileiro vai ter no final de semana também o Remo em ação. O Paysandu, que estou dizendo aqui, joga na sexta-feira contra o Cuiabá lá no Mato Grosso. Um clima tenso, com muito protesto. E o desafio é buscar um novo treinador, né, Ferreira? Também, contratar esse novo técnico, que a essa altura o clube acaba sofrendo muita rejeição, porque o desafio é muito grande, né? Está na lanterna. E urgência para contratar. Enfim, o executivo do Paysandu, o Carlos Frontini, veio o nome, né? O Carlos Frontini, o executivo do Paysandu, está em ação para fazer essa contratação. Eu dizia que o Remo joga no domingo
O Remo joga contra o Operário do Paraná. Esse jogo estava marcado para 8h30 da noite de domingo. Que horário, hein? 8h30 da noite de domingo. Poderia até ser fantástico, mas o Remo se esforçou para mudar o horário do jogo e conseguiu. O jogo vai ser às 7 da noite, domingo, 7 da noite, Mangueirão, Remo contra o Operário do Paraná. O Remo que está na semana de Marcos Braz, o novo executivo do Clube do Remo, que chegou de madrugada a Belém. Desafio muito grande, é um desafio imenso, em que a gente tem que, com calma, com muita tranquilidade, encontrar os caminhos para desafiar a logística, desafiar o mercado, para que a gente possa trazer bons jogadores aqui com o menor custo possível. Enfim, eu acho que tem muito trabalho para ser feito, mas o carinho da torcida e a maneira com que eu fui respeitado pelos dirigentes do Remo, eu acho que foi um grande fator para uma posição de decidir para vir para cá. Bom, no Flamengo, o Marcos Braz, na condição de vice-presidente, foi muito vitorioso gerindo o futebol com um super time do Jorge de Jesus e companhia. Agora é uma outra realidade. Entre o Flamengo e o Remo, o Marcos Braz fez várias investidas em clubes como Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians. Não teve espaço lá no eixo sul-sudeste, mas no Clube do Remo, onde ele chegou primeiro com uma parceria, e iniciou essa parceria com o Clube do Remo, ele numa condição de homem de mercado, né? E com a saída do Sérgio Papelim, vira executivo do Clube do Remo, essa função que ele resolveu abraçar. O Sérgio Papelim, no Remo, tinha assim, uma virtude tão grande que o levou de volta para o Fortaleza, que é na gestão de pessoas, muito habilidoso, aglutinador. Fortaleza estava precisando disso, então chamou de volta o Sérgio Papelim. O Papelim deixou o Remo numa grande harmonia. O Marcos Braz tem esse desafio de manter o Remo nessa boa gestão de pessoas, nessa harmonia, numa boa condição de trabalho. E o Remo, para o Marcos Braz, é a grande oportunidade para o que ele tanto quer, se inserir, se estabelecer no mercado como executivo de futebol. Portanto, se para o Remo ele é uma cartada, o Remo para ele também é, no sentido de dar certo e todos saírem ganhando. Vejamos aí, o futuro breve vai nos responder essa questão. E agora? Times amadores. Veteranos do quilômetro 74, uniforme Viseu. Curioso, hein, Ferreira? Parece até que é um erro da imagem, mas não é. O uniforme é assim mesmo, né? Exatamente. Quase uma ilusão de curvas. Extras tortuosas. Seguindo adiante, Repá do domingo em Barcarena. Todo mundo junto na mesma foto. Leões de Marabá. Aí estão os azulinos marabaenses. Sport Belém, Copa Metropolitana Sub-20. Sport Belém foi campeão numa decisão contra o Castanhal no final de semana. União Master Benevides avançando com Vitória Master de Capanema com as cores do Boca Júnior. Bacuriteu, a terra do Bacuri, Santarém Novo. Aratânia, Sessentão de Santa Isabel do Pará. Divino Master é do bairro do Guamá, capital. River Plate, campeão cinquentão de Tucuruí. União Itajuba é de Curuçá. Fechamos aqui o bloco dos amadores, mas não fechamos o assunto. Pois é, porque a gente segue com o amador, como você falou, Ferreira, no bloco anterior. A gente vai hoje entregar a premiação do autor da obra de arte. Na verdade, nós temos aqui dois autores de obra de arte, sendo que um produz com os pés e o outro com as mãos, né? Vamos chamá-los? Vamos então. Então que venham aqui o Arthur Sturt, de Oeiras do Pará. Arthur, bom dia. Bem-vindo, Arthur, bom dia. Bem-vindo, Arthur, bom dia. Do gol do mês de maio. Isso. E o Apolo Neves, que retrata na tela a obra de arte. E que obra é essa? Tá lindo, lindo demais. Que obra é essa? Vamos mostrar o gol. Vamos mostrar o gol, né? Vamos lá. Para o pessoal entender o que está retratado aí na obra do Apolo Neves. Já vai pintar na tela o gol do Arthur, lá em Oeiras do Pará, que merece essa premiação
Então, olha só, quando a bola viaja, ele mata no peito, dá um lençol Olha e bate de primeira. Boa. Que facilidade, Arthur. Conta aí. Carlos, ali foi meio que um improviso, né? Com certeza. Um passe de um amigo Que meu. deu certo. Né? E aí acabei Quem é o finalizando. amigo? Diz logo quem é o amigo que deu Não, passe. ele pode ficar chateado. Ah, é? Não, Não, o amigo que recebeu o passe, que te deu o foi. passe. O amigo que deu o passe foi o Francioleno. Se você não E o que falasse levou o aqui- avião? Pode falar o nome, já levou o avião. Quem ganhou o lençol? Se eu falar, ele vai ficar chateado. Olha, ele tá preocupado. Melhor deixar Deixa pra... Mas todo mundo tá vendo a imagem. vale o gol, né? Vale o gol. Pô, quem te deu o passe é amigo. Quem levou o lençol, com certeza não é. Não mereceu nem a citação do nome. Mas olha, parabéns pelo lance. E agora a gente vai dar parabéns pro Apolo, né? Nossa, Verdade. ficou perfeito. Que retratou aí na tela o lance do Arthur, hein, Apolo? Ficou algo que eu tentei fazer assim o mais próximo possível, né? Tentar captar uma imagem que fosse emocionante, claro, nessa transição entre a matada da bola, mas que fosse justamente ali naquele exato momento que ele está prestes a chutar no gol. Aí foi mais ou menos esse lance que eu captei, né? O momento X. E Arthur, você costuma fazer gol assim ou foi uma sorte, como você falou? De vez em quando sai. Olha aí, rapaz, olha aí, é verdade, tá certo. E foi esse futebol que vocês jogam, geralmente é final de semana, como é que é lá em Oeiras? A gente marca por semana, né? Certo. Aí quando dá, por conta a gente tem uma escala, né? Eu trabalho de vigilante, aí por conta Certo. disso, a gente sempre está marcando esse futebol na semana. Legal. E quem viu o gol foi você mesmo? Fui eu que vi. Tá certo. Agora, o gol chegou rapidinho, mas ele viajou 12 horas pelas águas da Baía do Guajará. Que Rio tal? Pará A importância desse prêmio explica, né, esse deslocamento para estar conosco aqui, recebendo das mãos do Apolo o seu prêmio. Na verdade, para mim é uma satisfação muito grande, né? Estar aqui representando a minha cidade, né? E a minha unidade onde eu trabalho, né? Que é a minha equipe também, Legal. que sempre ajuda a jogar junto. E aí, Tá aí um por pouco conta de disso, Oeiras eles- na tela, sua cidade aí, ó. Por conta disso, eles me incentivaram a vir receber essa premiação aqui, justamente porque é um momento único, né? Valorizar um pouco a minha cidade também e conhecer vocês aqui, que é um mundo muito Maravilha. grande, fazendo parte da manhã. Oeiras fica, posição Só geográfica pra- no Nordeste, só pra mas é esclarecer. região do Marajó, né? Pertence ao Marajó já. Essas imagens aqui foram feitas pelo Arthur ao sair de Oeiras. Ai, que Isso. lindo. E aí tem também aqui o momento da chegada a Belém. Boa. Então, vocês posicionavam aqui na geografia. É no Nordeste, mas a Sim. região do Marajó, que é a cidade da região do Marajó. Não fica no arquipélago em Não, si, mas mas tem influência, pertence, né? sim. Do outro lado ali tem Moaná, tem Curralinho, enfim, é uma região de muitos rios, de muita beleza, como a gente pode ver nas imagens aí A do gente Arthur. passa por todas elas na viagem, né? Algumas a gente não vê por conta que a gente vê mais. Mais distante, né? E olha a chegada aqui a Belém, com a bela imagem que ele registrou. Maravilha, então, Arthur. Parabéns, né, pela obra de arte, né? A gente agradece a audiência também dos amigos lá de Oeiras do Pará. Isso. E podem continuar enviando os gols de lá, viu? Pode continuar Tem e, inclusive, a gente está vendo aí que tem uma câmera, né, instalada no campo, então com certeza a gente vai receber muitos outros gols, muitas outras obras de artes desse local aí, dessa confraternização. Parabéns, Arthur, e obrigada, viu, pelo esforço em vir até aqui. Eu que agradeço a equipe de vocês, né, por ter me recebido muito bem. E queria mandar um abraço, né, no caso, para minha mãe, meus parentes que estão em casa, Legal. estão me assistindo, né? E para minha equipe também lá, que com certeza vai estar se sentindo representada aí. Um abraço então a todos de Oeiras. Obrigado também ao Apolo, né? Mais uma Parabéns, vez, Apolo. fazendo essa bela obra de arte pra gente aqui. É isso, muito Entrega, obrigada. então. É verdade. Isso, por a favor. entrega. Tá aí. Entregue. Vai levar para Oeiras, vai mostrar para todo mundo, com certeza. Isso aqui vai se repetir mensalmente, né? Nós estaremos Isso. premiando o gol do mês. Esse aqui é o gol de maio. Maravilha. Vai ter o de junho. Em Arthur, julho. registra a chegada da obra de arte lá e manda pra gente a imagem, beleza? Valeu. Obrigada. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Amanhã tem muito mais. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.